Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a este canal. O tema do vídeo de hoje, que será muito interessante, é sobre essa questão do princípio de interpretação dia-ano, nos quais em profecia de tempo simbólico, cada dia representa um ano. Isto mesmo. De acordo com Números 14, verso 34, Ezequiel capítulo 4, verso 7, também Levítico 25, verso 8, esses textos juntos nos dão a entender que eu necessito aplicar esse princípio de ano em profecia de tempo simbólico. Como o próprio nome diz, profecia de tempo simbólico. Ou seja, existe um tempo de duração dessa profecia. Então necessita fazer a correta aplicação, porque muitos têm postado vídeos e nem todos têm feito a correta aplicação. É o que nós vamos ver agora neste vídeo. De acordo com Daniel 7:25, lá menciona o poder do chifre pequeno, que iria exercer uma supremacia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Lembrando que o chifre pequeno representa o papado, ou seja, o papado iria exercer um período de supremacia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. De acordo com a Bíblia, lá em Daniel 4, verso 25 e o verso 32, nos dito que Nabucodonosor ia sofrer uma punição da parte de Deus por 7 tempos. Isto mesmo. Também em Daniel 11, verso 13, nos dito que tempos quer dizer anos. Portanto, se eu fazer um cálculo de Daniel 7:25, vamos fazer agora, lá nos dito que um tempo equivale a um ano, de acordo com os textos anteriores, ok? Um ano, muito bem. Um tempo, um ano. Se eu utilizar o cálculo segundo a Bíblia, nos quais um ano contém 12 meses e os meses contêm 30 dias, fazendo esta multiplicação, portanto, 12 meses vezes 30 dias vai nos dar 360 dias, ok? E também, quando diz que 2 tempos, então 2 tempos, que são 24 meses, de 30 dias vai nos dar 720 dias. E meio tempo, ou 6 meses, vai nos dar 180 dias. Somando esses 3 tempos, vai nos dar 1260 dias, ok? Aplicando este princípio de interpretação dia-ano, 1260 dias equivalem a 1260 anos. Foi exatamente isso que ocorreu. O período de supremacia papal durou do ano 538 até o ano de 1798, ok? Então nós vimos aqui a primeira profecia que se enquadra perfeitamente esse princípio, a correta aplicação. Também nós temos a profecia de Daniel 8, verso 14. Lá é mencionado um período de 2.300 tardes e manhãs. De acordo com a Bíblia, lá em Gênesis 1, tardes e manhãs correspondem a dia. Cada tarde, cada manhã é um dia. Portanto, 2.300 tardes e manhãs corresponde a 2.300 dias. Aplicando esse princípio dia-ano, vai nos dar 2.300 anos, 2.300 anos, isso mesmo. E se cumpriu literalmente esta profecia, considerada a profecia de tempo mais longa segundo a Bíblia, ok? Também nós temos a profecia que está em Daniel 9, 24 até os versos 27. Lá menciona que ia ser dado a Israel mais 70 semanas de graça para o povo de Israel, isto mesmo. 70 semanas vezes 7 vai nos dar 490 dias. Aplicando este princípio, vai nos dar 490 anos. Se eu aplicar como literal, 490 dias literais, não se enquadra com o cumprimento da profecia. Eu aplicando o princípio dia-ano,
vai nos dar 490 anos. Isso teve início no ano 457 antes de Cristo e se cumpriu no ano 34 da nossa era, ok? Então, nós vimos aí o início da profecia e o cumprimento da profecia. E posso adicionar dois textos que estão no livro de Esdras, capítulo 7 e o capítulo 6, verso 14, relativo a essa profecia das 70 semanas, ok? Então nós vimos aqui algumas profecias de tempo, assim, combinados textos que nos dão a entender com clareza a necessidade da correta aplicação do princípio dia-ano. Outra profecia também é de Daniel 12, verso 11 e verso 12. Lá é mencionado 1290 dias no verso 11. No verso 12 é mencionado 1335 dias. Lendo todo o capítulo, nós vamos notar com clareza que esse capítulo todo ele tem uma aplicação futura, porque no verso 1 é nos dito o tempo que vai se levantar Miguel, e Miguel vai se levantar pós-término da graça, do fechamento da porta da graça, é isso mesmo. Miguel vai se levantar em defesa do seu povo, ok? Agora, então, toda essa profecia ela tem um evento futuro. Agora, se eu aplicar esse princípio, esse 1290 dias, esse 1335 dias, para o passado, como tem muitas pessoas, muita gente tem aplicado para o ano, tendo início no ano 538. Então aplico quase todo o capítulo para o futuro e esses dois versos 11 e 12 destas duas profecias de tempo e aplico para o passado. Desta forma, eu vou estar destruindo a profecia, eu vou dizer assim, esquartejando a profecia, jogando uma parte grande para o futuro e outra parte para o passado. Então aqui nós vimos algumas explicações relativas a Daniel 12, verso 11 e verso 12. Também nós temos em Apocalipse, capítulo 11, verso 2 e verso 3. No verso 2 é mencionado um período de 42 meses. No verso 3 é mencionado 1260 dias, que são equivalentes, ok? Então nós vimos aqui que 42 meses multiplicado por 30 vai dar 1260 dias, no caso, 1260 anos. Então nós vimos várias profecias mencionando essa questão dia-ano, ou profecia de tempo simbólico. Também nós temos aqui capítulo 12 do livro de Apocalipse, verso 6 e verso 14, é mencionado, lá no verso 1 é mencionado a igreja que surgiu a partir de Jesus. É nos dito que a igreja foi para o deserto, onde Deus a sustentava por 1260 dias, no verso 6. No verso 14, menciona um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que equivale, ou seja, 1260 dias é a mesma coisa que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então nós vimos uma série de profecias de tempo, ok? Então nós temos também aqui Apocalipse capítulo 13, verso 5, nos dito, nos dado ali um período de 42 meses. E esta profecia deste capítulo trata-se do papado, que é representado por Daniel 7, 25 como chifre pequeno. Então nós vemos aqui 2 períodos de supremacia papal, 1260 anos, que durou do ano 538 até o ano de 1798, e se cumpriu literalmente. Agora em Apocalipse 13, verso 5,